Nós vamos dar início a essa atividade. Essa atividade ela é parte das comemorações dos 100 anos da Revolução Russa, que os programas de pós-graduação da universidade estão organizaram. Particularmente, queremos agradecer ao Letico, coordenado pelo professor Rago, ao Lucas, que também está aqui, que estiveram nessa empreitada durante esse ano, para que esse momento ocorresse. E em relação à noite de hoje, ficou mais diretamente sobre a responsabilidade da Associação dos Professores da PUC e também com o apoio da Associação dos Funcionários da PUC e do Núcleo de Estudos de Aprofundamento e Pesquisa Marxista, coordenado por mim, professora Beatriz Abramides, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. As comemorações dos 100 anos da Revolução Russa são de fundamental importância no momento da crise internacional do capital, do capitalismo, que se abate sobre o conjunto dos trabalhadores, destruindo direitos sociais, trabalhistas, historicamente conquistados pela classe em luta, e, portanto, o legado da Revolução Russa, os bolcheviques, os soviets, tem uma importância para a compreensão dos dias que aqui estão e dos dias que virão, no papel da classe trabalhadora, da classe operária e, centralmente, também o papel da juventude, que teve e tem um protagonismo na história da luta de classes no país e no planeta. Então, nós queremos saudar essa iniciativa dos programas da PUC, da ProPUC, no sentido, e também da editora Boitempo, e no dia de hoje, da editora Movimento, da editora Marxista, para que a gente possa, embora um processo extremamente em curso contra-revolucionário, mas temos possibilidades e ações cotidianas de ocupações, de movimentos, de lutas sociais, como recentemente vimos, agora estamos vendo em São Bernardo do Campo. Então eu queria que a gente pudesse, antes de apresentar os companheiros de mesa, uma saudação para todos os lutadores da classe trabalhadora que resistem nesse país e no mundo. Bom, posto isso, depois eu vou apresentar os companheiros aqui da mesa, mas nós vamos entrar agora com a videoconferência, porque o nosso companheiro, nosso camarada, está nos aguardando no México nesse momento. Então a gente começa com a fala dele e depois a gente apresenta as pessoas da mesa e abre para a conferência do Alan. Então, a gente, é com muita alegria que nós vamos receber Esteban Volkov, neto de Leon Trotsky, diretor do Museu Casa de Leon Trotsky, e que esteve no Brasil em 2011, no Teatro da Universidade Católica, com o Tuca, com mais de 1.000 pessoas. E recebemos, na ocasião, por iniciativa do Caio Desorge, que aqui está, e que sem ele também a gente não estaria realizando a atividade de hoje, e tivemos a possibilidade de conversar com Esteban Volkov. E, portanto, Esteban também, depois os companheiros vão falar a respeito desta obra que também está sendo lançada no Brasil, e Leon Trotsky, sobre Stalin, a última obra de Trotsky, antes de ser assassinado pelo stalinismo. Então, eu vou passar imediatamente a palavra ao Esteban e
depois a gente conversa. Está bem assim? Então também queremos uma saudação para... Oi, Esteban, você não está me vendo, porque você deve estar vendo o público, mas seja muito bem-vindo mais uma vez de estar aqui conosco. Estamos muito agradecidos pela sua presença e particularmente estou muito emocionada porque tivemos juntos naquela atividade aqui na PUC São Paulo. Um grande abraço. Ayuda también. Agradecendo então ao Esteban que fez essa saudação, eu vou passar a apresentar os componentes da mesa e também dizer qual vai ser o formato do dia de hoje. Considerando que vamos ter a conferência a seguir do Alan Lutz, que aqui está, e também a saudação das duas editoras, nós não teremos tempo para debates. Então ele fará a conferência, será um estilo de conferência. Todos que queiram levantar questões, perguntas, encaminhem para cá e o Alan depois responderá, encaminhará. A gente vai organizar essas questões para posterior publicação. Então seria importante, olha, eu sou nome, de onde é e que questão, tá certo? Porque essas todas serão respondidas e debatidas com vocês. Mas a gente terá o sistema de conferência e também, no final, nós vamos montar, porque já me perguntaram a respeito de autógrafo do livro, então a gente montou ali 2, 3 mesas para esse momento. Também nós temos o Sérgio. Alô? Agora está dando? Apareceu.
Eu acho que agora vai dar certo. Bom, moçadinha, acho que agora deu certo, vamos concentrar, né? Tá. Então, compõe para a saudação. Eu vou apresentar as pessoas, depois eu passo para vocês fazerem a saudação. O Sérgio Goulart, aqui à minha direita, da esquerda marxista e da editora marxista, uma das editoras responsáveis pela publicação desta obra do Trotsky. A seguir, o Roberto Robaina, dirigente do movimento Esquerda Socialista e também da editora Movimento, que juntamente com a esquerda marxista agora publicaram, e nós temos a possibilidade de ter essa obra em português. Aqui à minha esquerda, o Alan Watts, historiador, filósofo britânico, editor do site nem eu estou entendendo minha letra. In Defense of Marxism, e dirigente da corrente marxista internacional. Ele fez a tradução do russo e organizou os manuscritos originais do Trotsky, que foram organizados pós o assassinato do Trotsky, e que fazem parte, depois ele vai falar, esse é o primeiro livro, mas teremos o segundo, né? Caio, são dois, né? Ficaram em 2 livros, a respeito dessa obra, desse trabalho fundamental. Então, a conferência vai ser a conferência do Alan, tá, ok? Eu vou passar a palavra para o Sérgio e para o Roberto fazerem as suas saudações, e a seguir a gente vai passar a palavra para o Alan. Se vocês tiverem compreendendo, o Alan vai falar em espanhol. Se vocês tiverem, todo mundo estiver compreendendo e ele falando devagar, nós seguimos com ele falando. Se houver pessoas que não estejam entendendo, o Sérgio está aqui do meu lado e fará a tradução para que todo mundo acompanhe a fala do Alan. Podemos combinar assim? Tudo bem? Então é melhor fazer a tradução. Então o Sérgio está me dando uma dica que ele diz o seguinte: se a gente for perguntar, às vezes não fala, está entendendo, não, então a gente vai fazer a tradução em português, que eu acho que facilita para todo mundo, tá bom? Então, depois que vocês fizerem a saudação, vou pedir para o Sérgio vir para cá, ficar do lado do Alan, para poder fazer a interpretação, ok? Então, vou passar a palavra para o Sérgio fazer a sua saudação. Boa noite, companheiros e companheiras. Em nome da editora marxista, e o Roberto depois faz uma saudação em nome da editora Movimento, queremos agradecer a presença de vocês e a paciência com os problemas que nós tivemos aqui. Mas é bem apropriado apresentar um livro do Trotsky com problemas. Vocês sabem que foi um homem que teve um pouco de problemas na vida, e os nossos são bem menores do que os que ele teve que enfrentar. Eu queria fazer essa saudação à presença de vocês e falar um pouquinho do livro, muito rapidamente, porque o Alan é que tem essa tarefa fundamentalmente.
para dizer que é um livro que é uma obra genial do Trotsky, é uma obra-prima, não é um livro qualquer, não é uma biografia do adversário do Trotsky, porque o Trotsky não era um adversário de Stalin, o Trotsky era um adversário da burocracia soviética que enterrou a Revolução Russa. E o Trotsky é um homem extraordinário, que foi capaz, a partir de explicar a personalidade, a vida do Stalin, demonstrar todos os problemas, as forças e as fraquezas, e a contra-revolução avançando. Ou seja, esse livro, fundamentalmente, eu tenho certeza, quando vocês terminarem de ler, qualquer um de nós sai entendendo um pouco melhor, mais profundamente, o século XX e o mundo que nós estamos vivendo hoje, que foi forjado pela Revolução Russa. Esse acontecimento que é o maior da história da humanidade. Esses homens têm uma história, e é a história da luta de classe, a luta das ideias, dos programas. Não nos enganemos. É muito medíocre aquele que acha que havia lutas de personalidades ou coisas desse tipo. O legado do Stalin para a humanidade e para a história são milhões de mortos, povos inteiros transportados violentamente de um lugar para o outro, a destruição do partido bolchevique, o fuzilamento de mais de 500 mil militantes do partido, o desaparecimento dos soviets como instrumento da classe trabalhadora, a destruição da Terceira Internacional, instrumento fundamental e resultado da Revolução Russa, a destruição dos partidos comunistas transformados em serviçais do capital, em busca de alianças com os burgueses capitalistas em todos os lugares. O legado do Stalin é um legado de horror, da transformação de um partido revolucionário em uma máquina de terror e de um estabelecimento de uma ditadura totalitária que acabou onde acabou. O legado do Trotsky é todo outro. E por isso, um desaparece na história. Quem sabe das ideias de Stalin, do que ele pensava, do que ele fez, do que não fez? Do Trotsky todo mundo sabe. É o que dizem do Marx agora do Capital, que estava morto, enterrado, e de repente é um dos livros que é best-seller em todo mundo outra vez. O legado do Trotsky sobrevoa o planeta Terra de uma maneira absolutamente triunfante do ponto de vista da história. Trata-se de aqueles que conseguem beber, entender, entrar na luta de classes com a vontade de ajudar toda a humanidade a construir uma outra sociedade, aprender com esse legado. O legado do Trotsky é um legado teórico, um legado militante, um legado onde ele tinha como principal tarefa explicar o que se passava para que nós pudéssemos reconstruir o que foi a Revolução Russa, o Partido Bolchevique e uma internacional comunista que abriu para milhões e milhões de trabalhadores e jovens em todo o mundo um futuro radiante e que foi esmagado pela contra-revolução. Esse é o legado que esse livro transmite a todos nós numa altura extraordinária. É o último livro da vida do Trotsky e encontrou o Trotsky na plenitude da sua maturidade política e de experiência. O trabalho que o Alan Woods e o outro companheiro Rob Steele fizeram durante anos para conseguir remontar um livro que, na verdade, tenho certeza, quando terminar de ler vocês vão saber, é o único livro inédito do Trotsky existente. Nós estamos frente a uma joia da literatura política revolucionária e, seguramente, ela vai ser um instrumento muito importante para todo mundo. Convido vocês a ouvir as explanações do Roberto e do Alan, a comprar o livro, tem maquininha, faz emprestação, mas vocês têm que levar. O nosso objetivo com esse livro, tenho certeza, não é ter lucro. Apesar que grandes editoras têm os olhos brilhando para tentar botar a mão nesse livro. Nosso objetivo é que ele se pague
que a gente possa fazer novas edições e que milhões de jovens possam olhar para o futuro de novo, sendo iluminados por esse tipo de ideia, por esse tipo de método que os revolucionários russos construíram. Muito obrigado pela paciência com todo o nosso atraso e vamos continuar o nosso lançamento, que vai ser uma grande atividade para toda a esquerda, os trabalhadores e a juventude brasileira. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, Sérgio. E eu vou então passar a palavra agora para o Roberto Robaini, dirigente do MES, e também da editora Movimento, que está junto nessa genial empreitada do livro do Trotsky. Obrigado, professora Bia. Tá bom o som? Esse evento, ele para nós é um evento militante. A nossa editora, assim como a editora marxista, já o nome da editora marxista não tem como disfarçar. Esse nome não pode não ser uma editora militante. E a editora Movimento também é uma editora militante. Ou seja, é uma editora ligada a uma corrente política de pensamento e de intervenção na luta de classes do Brasil já há algum tempo. Então esse evento é um evento também com esse caráter, não é simplesmente uma homenagem ao que passou, é também um chamado a construir o que deve vir. E eu estou muito satisfeito, tem muitos militantes da nossa corrente aqui. Eu sei que está lá o Raposão, junto com os nossos camaradas das ocupações, está aqui a Sâmia, nossa vereadora. É uma honra que a Sâmia esteja aqui conosco. É uma das, eu acho que eu sou suspeito para falar, mas acho que é a melhor vereadora da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, está aqui conosco, não é pouca coisa. Eu sou vereador também em Porto Alegre, me sinto muito representado aqui em São Paulo. Essa é a verdade. Eu vejo que há um processo novo de uma certa forma, reconstrução, retomada, fundação. Há algo novo acontecendo no país e há uma necessidade de construção de uma esquerda a partir do processo de experiência que nós temos vivido até agora. Nós somos uma corrente que foi fundadora do PSOL, nós construímos o PSOL, fizemos a proposta de fundar o PSOL já em 2003 e tivemos essa parceria com o Sérgio, com os camaradas da esquerda marxista. Eu conheço já o Sérgio há algum tempo, já se vão mais de 25 anos pelo menos, e nos conhecemos por sinal quando os dois éramos do Diretório Nacional do PT. E a esquerda marxista e o Sérgio agora se incorporaram no PSOL. Para nós é uma grande alegria também, porque está relacionado com uma parceria, mas também uma parceria que é uma parceria de divulgação de uma obra fundamental, mas ao mesmo tempo de intervenção. E obviamente nós temos pensamentos diferentes, mas o Sérgio, inclusive, para me amolecer e eu não criticar ele, me pôs para falar com o Stefan Volkov, o neto do Trotsky. Aí ele disse: olha, depois que eu conversasse com o cara, não me critica os próximos 5 anos. Mas é um fato existir esta obra, nós termos essa empresa comum de publicar essa obra, ele é um fato em si mesmo, é um fato muito importante. E o Sérgio mencionava o papel do Alan Watts, não é à toa que o neto do Trotsky cita o Alan Watts, porque esse trabalho é um trabalho realmente muito valoroso. Fazer essa pesquisa é um trabalho, eu estava falando com o aluno, é um trabalho de historiador pesado. É um trabalho militante, mas é um trabalho de historiador pesado, um trabalho de propaganda muito pesado. Conseguir fazer com que nós tenhamos a obra original do Trotsky. Depois o próprio Alan Watts pode explicar o que isso significa. E para nós é muito caro avançar no terreno teórico, discutir teoria, fazer propaganda do marxismo, propaganda do socialismo, porque é necessário
valorizar a teoria. Porque uma das tragédias, inclusive, que nós tivemos na esquerda brasileira, e eu nisso conheci bem a história do PT, foi o desprezo pela teoria. Então, desprezar a teoria é uma das primeiras expressões do oportunismo na política, quando se despreza a teoria. Quando se despreza a teoria é porque o caminho vai se complicar logo logo. E nós sabemos que no processo de retomada, de reconstrução, de fundação de uma esquerda, é preciso ancorar essa esquerda na intervenção, e isso nós fazemos bastante, e ao mesmo tempo no estudo, na teoria, e esse é sempre o esforço que nós devemos valorizar. E esse esforço deve ser valorizado porque tem a ver com as experiências que se fazem a partir dos processos concretos de intervenção. Nós estamos falando de um livro e de uma corrente política, a gente pode inclusive dizer assim, porque o bolchevismo foi uma corrente política, e esse livro, de uma certa forma, ele conta a história do bolchevismo como corrente política. Os bolcheviques foram uma organização política que tirou a conclusão de processos históricos que não foram diretamente vividos por eles. A conclusão que se tirou, por exemplo, da Comuna de Paris, quando teve a Comuna de Paris, que foi o movimento revolucionário que o Marx definiu, o Marx viveu nesse período, mas não os bolcheviques, que o Marx definiu como a forma política finalmente descoberta para se conquistar a emancipação econômica do trabalho. Essa experiência da Comuna, que foi a primeira vez onde os operários puderam, nem que fosse por 2 meses, mas conseguiram tomar o poder num país como a França, ou mais especificamente numa capital, essa experiência que foi cheia de lições, os bolcheviques tiraram uma conclusão, além da conclusão que o próprio Marx tirou, que o Estado burguês não tinha como ser reformado, que precisava ser destruído. Os bolcheviques tiraram a conclusão da derrota da Comuna de Paris, que não foi qualquer derrota, foram 30 mil, pelo menos, os mortos a partir da contra-revolução do exército de Versalhes. Os bolcheviques tiraram a conclusão que era necessário, para não só tomar o poder, mas para conservar o poder, era necessário ter um instrumento partidário que operasse a política no sentido de construir uma alternativa de poder, quebrar o poder burguês e ter capacidade de intervenção para manter o poder. Portanto, era necessário construir uma máquina política capaz de dirigir a revolução e de manter a conquista do poder por parte dos trabalhadores. Essa conclusão foi fundamental, porque essa conclusão é a conclusão do Partido Bolchevique. E o livro que reivindica isso, ao mesmo tempo, conta como nós tivemos uma experiência, que foi a experiência da burocratização, que é outro ponto fundamental para se tirar a conclusão. Eu acho que o mais rico do livro é que o livro conta justamente como esse processo se desenvolveu, ou seja, como que isso é muito importante. Então, portanto, tirar conclusões dos processos, eu não vou aqui deixar para o UDES fazer essa intervenção, que são conclusões do processo, de por que chegou o stalinismo, por que o processo se burocratizou, em última instância, por que a Revolução foi derrotada. A verdade é que a Revolução Russa foi derrotada. A Revolução Russa não continuou, a Revolução Russa foi seguida depois por uma contra-revolução, não mais uma revolução. Bem, tirar a conclusão desses processos é fundamental. Eu só quero marcar e passar diretamente para o Alan Woods, que uma das conclusões que nós todos tiramos das experiências, e a experiência da esquerda brasileira é muito importante marcar isso, é que é preciso ter teoria revolucionária para desenvolver uma prática revolucionária. Portanto, esse também é o sentido desse esforço comum que nós estamos fazendo com a esquerda marxista. E queria agradecer e parabenizar o Alan Woods por ter justamente cumprido esse papel de garantir, sem ele, evidentemente, nós não teríamos no Brasil a possibilidade de editar uma obra do Trotsky e nem de fazer esse link, que é um link de gerações, na verdade. O link com o neto do Trotsky é, de uma certa forma, um esforço que deve ser feito, e tem muita importância a tradição da militância revolucionária, é, de uma certa forma, ligar aqueles que estão nessa sala, todos os militantes que estão aqui empenhados nesse esforço de construção de uma alternativa política, a esse processo histórico que tem a ver com a própria Quarta Internacional, com o trabalho do Trotsky, e, portanto, de uma certa forma, nos colocar como herdeiros dessa tradição. É isso. Obrigado a todos. Pessoal, antes de devolver para a Bia o microfone,
eu queria fazer uma saudação, um agradecimento a um companheiro que foi absolutamente essencial para que esse livro existisse no Brasil. Nós temos o prazer, a honra de ter o companheiro que foi o tradutor do livro para o português, o companheiro Caio, aqui presente. Muito bem lembrado, porque eu ia falar exatamente isso, eu estava cochichando aqui com o Caio, acho que é fundamental, e não só em relação à tradução, mas também a vinda do Estevam, e como a gente articulou em 2011, e essa atividade do dia de hoje também quero fazer o meu agradecimento ao Caio. Bom, posto isso, eu vou então passar a palavra para a conferência do Alan Watts, como eu disse a vocês, historiador, filósofo britânico, editor do site Marxismo, dirigente da corrente marxista internacional e tradutor do russo e os manuscritos originais do Trotsky. Eu vou mudar de lugar com você, para você auxiliar aqui na interpretação, tá bom? Alan. Eu preciso de mais um microfone, porque ele fala ali, mas fala no... Tem mais um? Aqui já estava difícil. Esse aqui, ó. Esse. Esse? Alô? Tem que abrir. Não está plugado. Não está plugado. Alô? Vai falando, você vai falando. Bom, consegue me ouvir todos assim? Nesse tom de voz, tá bom? Sim, porque ele vai falar um tempinho e pode acabar. Ó. Ok? Adelante, hombre. Un autor romano Um autor romano de la antigüedad da antiguidade dijo alguna vez: disse uma vez: todos los libros tienen su destino, su propio destino. todos os livros têm o seu destino, seu próprio destino. Yo creo que en toda la literatura mundial Eu creio que em toda a literatura mundial no existe ningún otro libro que tiene un destino tan extraordinario como el libro de Trotsky que estamos hablando aquí. em toda a literatura mundial não existe um livro que tenha, eu creio, um destino tão extraordinário como esse livro do Trotsky que estamos falando aqui. En agosto de 1904, Leo Trotsky fue asesinado brutalmente de una forma cobarde por un agente de Stalin. Em agosto de 1940, Trotsky foi assassinado brutalmente por um agente de Stalin. Y en ese momento este libro de Stalin quedó inacabado. E nesse momento, portanto, o livro do Stalin ficou inacabado. Este libro nunca tenía que haber existido. Esse livro não era para ter existido. Nunca tenía que haber visto la luz del día. Ele nunca deveria ter visto a luz do dia. Y yo personalmente tengo pocas dudas Eu, pessoalmente, tenho poucas dúvidas de que este libro de que esse livro jugó un cierto papel jogou um certo papel en la decisión de Stalin na decisão de Stalin de liquidar físicamente a Trotsky. de liquidar fisicamente Trotsky. No era, desde luego, la causa principal, no era. Não era, evidentemente, a causa principal, não era. Stalin hubiera liquidado Trotsky de cualquier forma. Stalin teria liquidado Trotsky de qualquer maneira. La decisión estaba tomada. A decisão estava tomada. No obstante, ahora sabemos, Agora sabemos, porque hay escritos de los matones de Stalin, los agentes de Stalin. ou seja, sabemos porque existem escritos dos assassinos, dos agentes de Stalin, Incluido el hombre responsable por organizar el asesinato de Trotsky, que se llama Sudoplatov, inclusive do homem que foi encarregado de organizar o assassinato do Trotsky, que se chama Sudoplatov, que nos dice que todos los días en el Kremlin, en la mesa de Stalin, que todos os dias no Kremlin, na mesa do Stalin, estaban los últimos escritos y discursos de Trotsky. estavam os últimos escritos e discursos do Trotsky. Stalin sabía exactamente lo que estaba haciendo Trotsky. O Stalin sabia exatamente o que o Trotsky estava fazendo. Al detalle,
no detalhe, porque tenía sus agentes infiltrados a un nivel muy alto en el aparato de la Cuarta Internacional. porque tinha seus agentes infiltrados num nível muito alto do aparato da Quarta Internacional. Y cuando Stalin se enteró de que Trotsky estaba preparando una biografía de él, E quando o Stalin ficou sabendo que o Trotsky estava preparando uma biografia dele, puedes imaginar cuál fue su reacción. vocês podem imaginar qual foi a reação dele. Entonces, pues, en todo caso, aunque no fue la causa, Portanto, em todo caso, isso não foi a causa, quizás dio una cierta urgencia a los planes de Stalin, mas talvez tenha dado uma certa urgência aos planos do Stalin para matar a su principal enemigo. para matar o seu principal inimigo. Y aquí surge la primera cuestión. E aqui surge a primeira questão. ¿Por qué Stalin estaba tan obsesionado con un hombre que estaba lejos de México? E por que Stalin estava tão obcecado com um homem que estava longe, lá no México? ¿Por qué estaba tan decidido de eliminarle? Por que estava tão decidido a eliminá-lo? A esa pregunta yo hay varias respuestas posibles. Essa pergunta tem várias respostas possíveis. Pero la primera respuesta Mas a primeira resposta es que Stalin é que Stalin fue uno de los criminales más grandes en la historia del mundo. é que o Stalin foi um dos criminosos, dos maiores criminosos da história do mundo. En comparación con los crímenes de Stalin, Em comparação com os crimes de Stalin, los crímenes de Calígula y los Borgia quedan como un juego de niños. os crimes de Calígula ou dos Borgia parecem um brinquedo de criança. Y como cualquier criminal, E como qualquer criminoso, Stalin quería eliminar los testigos a sus crímenes. como qualquer criminoso, Stalin queria eliminar as testemunhas do crime. Y los eliminó, E eliminou, uno por otro. por um. Bueno, hoy por hoy estamos en el centenario de la Revolución Rusa, por eso estamos aquí. Hoje em dia, nós estamos no centenário da Revolução Russa, por isso estamos aqui. Para nosotros la Revolución de Octubre Para nós, a Revolução de Outubro fue el acontecimiento más grande, más importante en toda la historia. foi o acontecimento maior, mais importante em toda a história. Y defendemos la revolución E defendemos a Revolução contra todos sus enemigos y críticos y detractores, que hay muchos. contra todos seus inimigos, críticos e detratores, e há muitos. Todos los días se están sacando nuevos libros y títulos y artículos Todos os dias estão publicando novos livros, títulos, artigos acerca de la Revolución Rusa. sobre a Revolução Russa. El fin de esos artículos y libros E o final desses artigos e livros no es echar luz sobre lo que fue la Revolución de Octubre. não é lançar luz sobre o que foi a Revolução de Outubro. Para nada. De jeito nenhum. Todo lo contrario. La intención es É tudo o contrário. A intenção é mentir, mentir, distorsionar, distorcer, falsificar falsificar y calumniar. e caluniar. Y cubrir la memoria de la revolución con mierda, si me vas a E perdonar. cobrir a memória da Revolução com merda, se me permite a expressão. Eso no tiene que sorprender a nadie. Mas isso não tem que surpreender ninguém. La clase dominante odia la revolución. A classe dominante odeia a Revolução. En general, Em geral. no solamente la revolución bolchevique. Não só a Revolução Bolchevique. El historiador escocés Thomas Carlyle, Na história do escocês Thomas Carlyle, cuando él quería en el siglo XIX quando ele quis, no século XIX, escribir una biografía de Oliver Cromwell, el gran revolucionario inglés, quando ele quis escrever no século XIX uma biografia de Oliver Cromwell, o grande revolucionário inglês, dijo que antes de escribir una sola línea acerca de Cromwell, ele disse que antes de escrever uma só linha sobre Cromwell, tuve que sacar su cadáver, su cuerpo, teve que tirar o cadáver do Cromwell desde debajo de una montaña de perros muertos. embaixo de uma montanha de cães mortos. No, la burguesía odian incluso las revoluciones del pasado, la revolución inglesa, la revolución francesa sobre todo. Não, a burguesia odeia, inclusive as revoluções do passado, odeia a Revolução Inglesa, odeia a Revolução Francesa, inclusive. Hasta el día de hoy atacan a la memoria, insultan la memoria de grandes revolucionarios como Marat, Robespierre, etc. Até hoje eles insultam, atacam e insultam
a memória de grandes revolucionários como Marat, Robespierre, Y detrás de este odio e atrás desse ódio, hay miedo. há medo, tem Por- medo. Existe medo. porque los estrategas del capital, Porque os estrategistas do capital, tarde o temprano, lleguen a las mismas conclusiones que los marxistas, desde su punto de vista de clase. porque cedo ou tarde eles acabam chegando às mesmas conclusões que os marxistas, mas do seu ponto de vista de classe. Y para la burguesía como para nosotros. E, Para la burguesía Ay. como para nosotros. e tanto para a burguesia como para nós. La revolución de octubre no es algo de hace 100 años. A Revolução de Outubro não é alguma coisa de 100 anos atrás. No es un fósil de museo. Não é um fóssil de museu. No, no, no. Están hablando de hoy, Eles estão falando de hoje, del presente y del futuro, do presente e do futuro, con la crisis del capitalismo, com a crise do y capitalismo. que les llena de miedo. Enche eles de medo. Y por todas partes, los obreros y los jóvenes sobre todo, E em todos os lugares, e do medo dos jovens e dos operários, sobretudo. están despertando. Estão despertando, Hay un despertar general há um despertar geral, y están buscando el camino de la revolución. e os operários e jovens estão buscando o caminho da revolução. Ahí está la explicación de esta avalanche de calumnias. Aí está a explicação dessa avalanche de calúnias. No es suficiente para la burguesía derrotar una revolución. Não é suficiente para a burguesia derrotar uma revolução. Tienen que cubrirla con calumnias, Eles têm que cobrir a revolução com calúnias, de modo que se borra de la conciencia del pueblo. de maneira que se apague da consciência do povo. Entonces, nosotros aquí tenemos que luchar para la verdad histórica. Nós aqui temos que lutar pela verdade histórica. La verdad histórica está aquí en este libro. E a verdade histórica está aqui nesse livro. Y vamos a ver. E vamos ver. Sí, sí. Eliminar a los testigos. Eliminar as testemunhas. Está la mentira más grosera A mentira mais grosseira que se echa que se lança contra la revolución, contra a revolução, contra el bolchevismo, contra o bolchevismo, contra Lenin y Trotsky, contra Lenin e Trotsky, es la siguiente. é a seguinte. Que el estalinismo É a seguinte, que é o stalinismo es la consecuencia del leninismo. é a consequência do leninismo. Es el hijo natural del bolchevismo, É o filho natural do bolchevismo, de las teorías de Lenin, del centralismo democrático. das teorias de Lenin, do centralismo democrático. Bueno, eso es una mentira que se repite, se repite, se repite. Isso é mentira que se repete, se repete, se repete. Ahora esos señores que lanzan esa calumnia grosera, Mas esses senhores que lançam essa calúnia grosseira, me permito hacer una pequeña pregunta. eu me permito fazer-lhes uma pequena pergunta. Si es verdad que el bolchevismo, el stalinismo nace del bolchevismo, Se é verdade que o stalinismo nasce do bolchevismo, me tienes que explicar você tem que me explicar por qué Stalin, por que o Stalin, para consolidar su régimen totalitario y dictatorial, para consolidar seu regime totalitário e ditatorial, tuvo que masacrar y eliminar físicamente a todos los viejos bolcheviques. teve que massacrar e eliminar fisicamente todos os velhos bolcheviques. Todo el partido de Lenin fue destruido físicamente por Stalin. Todo o partido de Lenin foi destruído fisicamente. No, queridos amigos y compañeros. Não, queridos amigos e companheiras. El stalinismo y el bolchevismo no son idénticos, Não, o bolchevismo e o stalinismo não são idênticos, ni siquiera similares. nem sequer similares. Son diamétricamente opuestos, São diametralmente opostos, antagónicos antagônicos y mutuamente incompatibles. e mutuamente incompatíveis. Y entonces Stalin tuvo que eliminar todos los viejos bolcheviques. Imagina, eliminar todos os velhos bolcheviques. Y el último que quedó, O último que, después de la masacre, la gran masacre, depois do grande massacre, de los juicios de Moscú, dos processos de Moscou, había un solo hombre. havia um só homem, Pienso, un solo hombre pensem bem, um só homem contra el mundo entero. contra o mundo inteiro. Un hombre enfrentándose Um homem enfrentando-se a la URSS con todo su poderío à União Soviética com todo o seu poderio y al aparato de asesinato
E é o aparato de assassinato más sanguinario, mais sanguinário, más terrible mais terrível y más eficaz e mais eficaz en toda la historia. em toda a história. Contra eso Trotsky estaba luchando, un solo hombre en México en el exilio. Contra isso é que um só homem, o Trotsky, estava lutando sozinho no exílio no México. Y por eso Stalin tuvo que eliminarlo. E por isso o Stalin teve que eliminá-lo. Y cuando lo hizo, E quando fez, obviamente estaría contento obviamente ele estava muito contente del resultado, do resultado, se sintió aliviado. se sentiu aliviado, Pero vamos a ver, mas vamos ver. vamos a ver una pregunta. Vamos ver, uma pergunta. ¿Cómo es que Stalin Como é que Stalin pudo derrotar a Trotsky? pôde derrotar Trotsky? Trotsky decía que Stalin era un hombre mediocre. O Trotsky dizia que o Stalin era um homem medíocre. Y si lees este libro verás que es perfectamente verdad. E vocês, quando lerem esse livro, vão ver que é perfeitamente verdade. Pero tú ves los dirigentes del Partido Bolchevique, no solamente Trotsky. Se você olhar os dirigentes do Partido Bolchevique, não só o Trotsky, Lenin y Trotsky eran genios. Lenin e Genios. Trotsky eram gênios. Pero incluso los demás dirigentes, había gente con mucha capacidad, Mas, inclusive, entre os outros dirigentes, havia gente com muita como capacidade. Bukharin, Zinoviev, Bukharin, Zinoviev, Kamenev, todos ellos eran gente instruida, era gente, todos eles eram gente instruída. gente culta, gente educada, Culta, educada, hablaban idiomas extranjeros, falavam idiomas estrangeiros, porque habían experimentado la vida en el exilio durante muchos años. porque haviam experimentado a vida no exílio durante muitos Tú anos. compara esa gente Você compara essa gente con Stalin, com Stalin, que no era nada instruido, que não era nada instruído, educado en un seminario de curas, educado num seminário de padres, no hablaba ningún idioma extranjero. não falava. ¿Es un comentario? Um galo stalinista, um galo no seminário. Não falava nenhum idioma estrangeiro. No habló ningún. Habló ruso y mal, Ele aprendeu russo e mal. porque no era un ruso, era un georgiano. Ele não era russo, ele era um georgiano. No era su idioma. Não era o seu idioma. Era un hombre con una mirada muy estrecha, falta de intelecto. Era um homem com uma mentalidade muito estreita, falta de intelecto. Un hombre mediocre, Um homem medíocre, gris, cinzento, en otras palabras, un típico burócrata. em outras palavras, um típico burocrata. ¿Y cómo es que ese tío tan mediocre pudo triunfar? E como é que esse cara tão medíocre pôde triunfar? Una persona, digamos, superficial, Uma pessoa, digamos, superficial, podría sacar la siguiente conclusión. podia tirar a seguinte conclusão: Stalin ganó, Trotsky perdió. Stalin ganhou, Trotsky perdeu. Con lo cual Trotsky había un problema con Trotsky que era incapaz de comprender la táctica o lo que sea. Tinha um problema que o Trotsky era incapaz de compreender a tática ou qualquer que quer que seja. Y Stalin era más, de alguna manera, más capacitado. O Stalin era de alguma maneira mais Una capacitado. explicación totalmente superficial y estúpida. É uma explicação totalmente superficial e estúpida. No obstante, tenemos que contestar la pregunta. Não obstante, nós temos que responder a pergunta. Pero antes que nada, este libro, antes de contestar la pregunta, este libro, Antes de responder a pergunta, el primer tomo, porque Ese libro- hay dos tomos, esse é o primeiro tomo, porque existem 2 tomos. explica en detalle cómo la personalidad de Stalin entró en juego. Ele explica em detalhe de como a personalidade de Stalin entrou no jogo. Este libro es un gran libro, como dijo Sergio, Esse livro é um grande livro, como disse o Sérgio, y es único en la literatura marxista. e é único na literatura marxista. Yo no conozco otro libro que trata con tantos detalles Eu não conheço outro livro que trata com tanto de detalhe un tema muy complicado, de um tema muito que complicado, es la relación entre el individuo, el papel del individuo, que é a relação entre o papel do indivíduo, sus capacidades, suas capacidades, incluso su personalidad, su psicología inclusive sua personalidade, sua psicologia y los grandes acontecimientos históricos. e os grandes acontecimentos históricos. Hay gente inclusive que intentan atacar este libro, Tem gente, inclusive, que tenta atacar esse livro,
diciendo que eso es porque Trotsky estaba resentido y no le gustaba Stalin y es un intento de alguna manera de vengarse contra Stalin. Que esse livro é porque o Trotsky estava de alguma maneira ressentido e queria de alguma maneira se vingar do Estado. Absolutamente falso. Absolutamente falso. La verdad es que Trotsky ni siquiera quería escribir este libro. A verdade é que o Trotsky nem mesmo queria escrever esse livro. Fue un accidente. Foi um acidente. Trotsky estaba escribiendo otro libro, una biografía de Lenin, que le interesaba bastante O más. Trotsky estava escrevendo um outro livro, uma biografia do Lenin, que ele estava bastante interessado. Pero cuando estaba en México estaba pasando una situación económica muy difícil, no tenía dinero para vivir. Mas quando ele estava no México, ele estava passando uma situação financeira muito difícil e não tinha dinheiro para nada. Y un editorial burgués norteamericano E uma editora burguesa norte-americana le viene con una oferta muy apetitosa, veio para ele com uma oferta muito apetitosa, ofreciéndole una cantidad respetable de dinero oferecendo uma quantidade respeitável de dinheiro para hacer una biografía de Stalin. para fazer uma biografia do Estado. Y Trotsky, sin ningún tipo de entusiasmo, tuvo que aceptarlo, no tenía más E remedio. o Trotsky, sem nenhum tipo de entusiasmo, teve que aceitar, não tinha outro remédio. Y ese dinero pues le permitió sobrevivir durante un tiempo. E esse dinheiro acabou permitindo a ele sobreviver durante um tempo. Pero Trotsky era un gran marxista, un gran teórico. Trotsky era um grande marxista, um grande teórico. Y una vez que empezó el trabajo, este trabajo que no lo quería hacer, una vez que se mete en el trabajo, E uma vez que ele começou esse trabalho, que ele não queria fazer, mas uma vez que ele se meteu no trabalho, lo hizo de una manera concienciuda, o fez de uma maneira conscienciosa, seria, séria, con una gran cantidad de materiales uma grande quantidade de material, de dados, y fuentes que echan luz acerca de la personalidad de Stalin. ¿Quién era Stalin? e dados que lançam luz sobre a personalidade do Stalin. Quem era o Stalin? Y se sabe E se sabe que incluso en su infancia que, inclusive na sua infância, Stalin tenía unas peculiaridades personales. o Stalin tinha umas peculiaridades pessoais. Le pegaba a su padre, que era un alcohólico. Ele batia no pai dele, que era um alcoólatra. O pai dele que batia. No, él no pegó al padre pegó a él. Por Dios, era muy pequeño. O pai, que era um alcoólatra, batia nele. El padre era un zapatero. O pai era um sapateiro. En ruso hay un dicho, ¿no? Pian как сапожник, tan borracho como un zapatero. E em russo tem um ditado popular que diz, ele falou em russo, aí, tão bêbado quanto um sapateiro. Pegaba. Batia nele. Y el niño creció torcido, resentido, rencoroso. E o menino cresceu sentido, torcido, rancoroso, Con tendencias sádicas. com tendências sádicas. Eso está demostrado claramente en las fuentes que tenemos. Isso está demonstrado perfeitamente nas fontes que são citadas. Pero esas cosas personales, psicológicas, explican algo acerca del ascenso de Stalin y la degeneración de la Revolución Rusa. Mas, e por acaso, essas questões pessoais e detalhes explicam algo sobre o ascenso do Stalin e a degeneração russa? No, el aislamiento no explica nada. Não, isso não explica nada. No todos los niños abusados por el padre se convierten en asesinos y monstruos. Nem todos os filhos que são maltratados pelos pais se convertem em assassinos e monstros. No todos los artistas fracasados, Nem todos os artistas fracassados, rechazados por la sociedad vienesa, rechaçados pela sociedade de Viena, se convierten en Adolf Hitler. se convertem em Adolf Hitler. Pero no obstante, sí hay una conexión, Mas sim, tem uma conexão entre el carácter y las limitaciones de Stalin y lo que pasó después. entre o caráter e as limitações do Stalin e o que se passou depois. Pero no puedes explicar lo que pasó con Stalin, no se puede explicar Mas não se pode explicar o que passou com Stalin en términos personales, eso es imposible. em termos pessoais. Isso é impossível. Para entender eso tienes que explicar procesos más profundos que se dan en la sociedad y en la clase obrera y entre las clases Para sociales. explicar isso, você tem que explicar os processos mais fundos, mais profundos que se passam na sociedade. No, es un libro único.
É um livro único. Estás pensando comigo? Pero hay un antecedente, hay algo que viene antes. Mas tem algo que vem antes. El libro clásico de Carlos Marx, O livro clássico de Karl Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. o 18 Brumário de Luís Bonaparte, Un libro interesantísimo um livro interessantíssimo, que habla de un personaje que fala de um personagem que era el sobrino del gran Napoleón. que era o sobrinho do grande Napoleão, Napoleón el tercero, como era la escritura. como é conhecido Luís como Napoleão III. Luis Bonaparte. Luís Bonaparte. A diferencia de su tío, A diferença do seu tio, que era un hijo de puta, pero por lo menos era un gran general. que era o filho da puta, mas pelo menos era um grande general. Pero su sobrino no tenía ninguna de las características de su tío, Mas esse sobrinho não tinha nenhuma das características do seu tio. solo el nombre. Só o nome e também era filho da puta. Solo el nombre. Só o nome. Y Victor Hugo, el poeta francés, el gran poeta francés, Victor Hugo, o grande poeta francês, le llamaba Napoleón le Petit, Napoleón el Pequeño. chamava ele de Napoleão o Pequeno. Un tío mediocre, totalmente mediocre. Um tipo completamente medíocre. Pero él, no obstante, llega al poder. Apesar disso, ele chega ao poder. Él derrota gente más capacitada que él. Ele derrota gente mais capacitada que ¿Y ele. cómo se explica? E como se explica? Pues vamos a ver. Es interesante, si tú estudias la historia de las revoluciones, Vamos ver. Se você estuda a história das revoluções, no solamente la Revolución Rusa, não só a Revolução Russa, sino la Revolución Francesa, senão a Revolução Francesa, inclusive la Revolución Inglesa del siglo XVII, inclusive a Revolução Inglesa do século XVII. ves los mismos procesos, los mismos procesos, São os mesmos processos, incluso los mismos caracteres. Es increíble. inclusive as mesmas características. No es ninguna casualidad. Não é nenhuma Es casualidade. un excelente ejemplo del materialismo histórico. É um excelente exemplo do materialismo histórico. Una revolución siempre tiene un periodo de ascenso. Uma revolução sempre tem um período de ascenso, Cuando las masas avanzan, quando as massas avançam, están en lucha, estão em luta, están ganando un punto una batalla tras otra. estão ganhando um ponto, uma batalha atrás de outra, Y parece imparable. e parecem imparáveis. En este periodo heroico E nesse período heróico, hace falta héroes. se necessitam heróis. Y siempre salen héroes. E sempre aparecem heróis. Gigantes. Gigantes. En el caso de Francia, No caso da França, Marat, Marat, Danton, Danton, Robespierre, Robespierre, incluso Mirabeau en su época. inclusive Mirabeau em sua época, Eran gigantes. eram gigantes. Pero si la revolución llega a un punto Mas se a revolução chega a um ponto donde no se logra lo que quieren las masas onde não se consegue o que querem as massas, y empiezan a decepcionarse, as massas começam a se decepcionar, hay un reflujo, aí o refluxo, cansancio, cansaço, agotamiento, esgotamento, decepción, desánimo, decepção, desânimo, desorientación. desorientação. Y en un periodo de reflujo E num período de refluxo, no hace falta gigantes, não se precisa de gigantes, no hace falta héroes, não se precisa de heróis. hace falta oportunistas, O que precisa são oportunistas, carreristas, carreiristas, cobardes, covardes, apóstatas, apóstatas, chaqueteros. golpistas. En el descenso de la Revolución Francesa, No descenso da Revolução la Francesa, persona más representativa, a pessoa mais representativa, posiblemente ni siquiera lo conocéis, talvez vocês possivelmente nem era conhecem, Joseph Fouché, era Joseph Fouché, un terrorista durante el terror, terrorista durante o terror, que después se adapta a todas las reacciones sucesivas, se adapta. e depois se adapta a todas as reações hombre, sucessivas, ele vai se adaptando. un hombre sin ideas, Homem sem ideias, sin principios. sem El princípios, único principio fue su propio avance personal. o único princípio é o seu próprio avanço pessoal, Y termina siendo el ministro de policía para la monarquía borbona. e acaba sendo o ministro da polícia da monarquia Bourbon, Joseph Fouché. Joseph Fouché. En la Revolución Rusa,
Na Revolução Russa, vemos el mismo fenómeno. nós vemos o mesmo fenômeno. En el auge de la revolución, No auge da Revolução, a propósito, la revolución más democrática y más popular en toda la historia, a propósito, a revolução mais popular e mais democrática em toda a história, hay gigantes, aí tem gigantes. Lenin, Trotsky, incluso Bukharin, otros, Lenin, Trotsky, inclusive Bukharin e outros, y centenares de miles de obreros, e centenas de milhares de operários cuyos nombres no conocemos. cujos nomes nós não conhecemos. Muchos murieron en la guerra civil. Muitos morreram na Guerra Civil. Pero eran gigantes, todos eran gigantes. Mas gigantes. todos eram gigantes. Después viene el reflujo. Depois veio o refluxo. Cuando la revolución rusa queda aislada en un país terriblemente atrasado. Quando a Revolução Russa fica isolada num país terrivelmente atrasado, Y vamos a ser conscientes. e vamos ser conscientes, El marxismo explica, o marxismo explica, Marx y Engels explica, Marx e Engels explicam, que el socialismo no es solo una buena idea, que o socialismo não é só uma boa ideia, que también podría haber existido hace 1000 años, que podia ter existido há 1000 anos, o 2000 años con los primeros cristianos que eran ou, comunistas, si quieren. ou há 2000 anos com os primeiros cristãos, que eram comunistas mesmo, se vocês... Lee los actos de los apóstoles. ¿Habéis leído la Biblia? Leiam os Atos dos Apóstolos. Vocês leram a Bíblia? No, es que la gente no lee la Biblia. O pessoal... Paulo era comunista? Claro, propiedad no aceptaban una propiedad particular. É que as pessoas não costumam ler a Bíblia. Eu sim leio a Bíblia. Sí, claro. Os primeiros cristãos, a propriedade era coletiva, não havia propriedade particular. Es un libro lleno de sabiduría É um livro cheio de sabedoria, y poesía. de poesia. Estaba un poco decepcionado por el final, pero eso es otro. Eu fiquei um pouco decepcionado com o final, mas isso é para outro dia. En fin. Enfim, Pero no, es verdad, los primeros cristianos eran comunistas. os Pero primeiros no, cristãos eram comunistas. pero no había ninguna posibilidad de establecer socialismo o comunismo en aquel entonces. Mas não tinha nenhuma possibilidade de estabelecer o comunismo, o socialismo naquela época. Ni cuando la Revolución Inglesa, ni cuando la Revolución Francesa. Nem quando teve a Revolução Inglesa ou Francesa. El socialismo, explica Marx, O socialismo, Marx explica, necesita una base material, necessita uma base material, un cierto desarrollo de las fuerzas productivas certo nível de desenvolvimento das forças produtivas y de la cultura, e da cultura, digamos, por lo menos el nivel del sistema capitalista más avanzado. pelo menos no mesmo nível do sistema capitalista mais avançado. Y decía Marx, incluso antes del manifiesto comunista, E o Marx dizia, inclusive antes do Manifesto Comunista, en la ideología alemana, no livro A Ideologia Alemã, dice lo siguiente: diz o seguinte: en cualquier sociedad em qualquer sociedade donde la miseria es general, onde a miséria é geral, generalizada, toda la vieja mierda vuelve, emplea esa palabra, toda la vieja mierda vuelve. toda a velha merda volta. Y él quería decir, E o Marx usou essa palavra. Sí, exactamente. Y por esa palabra quería decir E com essa palavra ele queria dizer la desigualdad, a desigualdade, la burocracia, a burocracia, la corrupción a corrupção y todos los males de la sociedad clasista vuelven. e todos os males da sociedade de classe. Elas voltam, Porque no hay ninguna base material para subir. porque não há uma base material para subir. En Rusia, vamos a ver, después de la revolución, Em Rússia, vamos ver, depois da Revolução, en los primeros años había una auténtica democracia obrera. nos primeiros anos existia uma autêntica democracia operária. Todo lo que dicen acerca de la dictadura bolchevique es falso, Tudo que dizem sobre os bolcheviques é falso, pero claro, solamente en un año, el año 20, mas somente num ano, no ano 20, 1920, 6 millones de personas mueren de hambre. 6 milhões de pessoas morrem de fome. Hubo casos de canibalismo. Houve casos de canibalismo. La población de Moscú y Petrogrado se redujo por la mitad. A população de Moscou e Petrogrado foi reduzida à metade. Hablar de la creación del socialismo en este contexto es una locura. Falar
de construção do socialismo nesse contexto é uma loucura. Não estamos construindo o socialismo, estamos lutando para sobreviver. Nós não estamos construindo o socialismo, estamos lutando para sobreviver. Então, os bolcheviques cometeram um erro quando tomaram o poder em Rússia? Então, quer dizer que os bolcheviques cometeram um erro quando tomaram o poder na Rússia? Não foi nenhum erro. Não foi nenhum erro. Os bolcheviques tomaram o poder em Rússia em outubro de 17 porque não tinham mais remédio, tinham que tomar o poder. Eles tomaram o poder em outubro de 17 porque não tinha mais solução. Eles tinham que tomar o poder. Era su deber, podiam fazê-lo e não fizeram. Era a sua possibilidade. Eles tinham o poder de fazer e o fizeram. Então, agora dizem, não, isso foi um erro e se não houvesse tomado o poder, havia democracia maravilhosa e tal. Não, e agora dizem, se não tivesse, foi um erro, se não tivessem tomado o poder, hoje teríamos democracia maravilhosa. Falso. Falso. Se os bolcheviques não hubieran tomado o poder em 17, em outubro, se os bolcheviques não tivessem tomado o poder em 1917, em outubro, que hubiera passado? O que teria passado? Eu digo, não democracia burguesa. Não democracia burguesa. Estava agotada. Que já estava esgotada. Fascismo russo. Fascismo russo. E o fascismo russo, nesse momento, seria uma coisa absolutamente terrorífica. E um fascismo russo, nesse momento, nessa situação, seria algo de terror. Pior que Mussolini, pior que Hitler. Seria pior que Mussolini, seria pior que o Hitler. E, además, um perigo para a humanidade. Além do mais, um perigo para a humanidade. Os bolcheviques salvaram o mundo desta monstruosidade. Os bolcheviques salvaram o mundo dessa atrocidade. Pero Lenin e Trotsky eram marxistas, não eram utópicos. Mas o Lenin e o Trotsky eram marxistas, não eram utópicos. Sabiam perfeitamente que não havia condições em Rússia para construir o socialismo. Eles sabiam perfeitamente que não havia condições na Rússia para construir o socialismo. Pero eles tinham outra perspectiva. Mas é que eles tinham outra perspectiva. A perspectiva de uma revolução mundial, uma revolução na Europa. Eles tinham a perspectiva de uma revolução mundial, uma revolução na Europa. Uma revolução na Alemanha. Uma revolução na Alemanha. Que a propósito foi totalmente factível. Que a propósito foi absolutamente possível. Um ano depois da Revolução Russa. Um ano depois da Revolução Russa. Em novembro de 18. Em novembro de 1918. Há uma huelga general na Alemanha. Tem uma greve geral na Alemanha. Motines de los soldados e marineiros. Rebeliões de soldados e marinheiros. Isso é o que terminou a Primeira Guerra Mundial, por certo. Foi assim que terminou a Primeira Guerra Mundial. Os buques de guerra alemães entram em Hamburgo e Kiel. Os barcos de guerra alemão entram em Hamburgo e em Kiel. Com a bandeira roja. Com a bandeira vermelha. E sem oficiais. E sem oficiais a bordo. Muito lamentavelmente haviam caído ao mar. Muito lamentavelmente haviam caído no mar. Esses acidentes sucedem às vezes. Esses acidentes sucedem às vezes com oficiais. Os que podiam nadar muito bem e os que não mala sorte. Os que podiam nadar muito bem e os que não podiam, má sorte. E o poder, os obreiros alemães formaram soviets, consejos obreiros. E aí os operários alemães formaram soviets, conselhos operários. E o poder estava em manos da classe operária alemã em novembro de 18. E em novembro de 18 o poder estava nas mãos da classe operária alemã. Por certo, sabes quanta gente morreu nessa revolução? E sabem quanta gente morreu nessa revolução? 19. 19 pessoas. Por lo que eu vejo, com o que eu penso, aqui em São Paulo, cada fim de semana em acidentes de tráfico, não? Com o que eu vejo aqui em São Paulo, morre mais gente em acidente de tráfico. Então, tinha o poder. Trânsito. Trânsito um pouco. De tráfico também, morre mais ainda. Não está traduzindo bem? Tinha que falar portunhol. Essa parte não está boa. O poder estava em mãos da classe operária alemã. O poder estava nas mãos da classe operária alemã. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Os dirigentes socialdemócratas. Os dirigentes sociais-democratas. Que não creem para nada na Revolução Socialista. Que não acreditam de jeito nenhum na Revolução Socialista. E como todos os reformistas estão profundamente convencidos que só a burguesia pode ter o poder. E como todos os reformistas, eles estão profundamente convencidos que só a burguesia pode ter o poder. Devolveram o poder à burguesia. Devolver o poder à burguesia. A classe alemã pagou terrível
precio por esa traición. A classe operária alemã pagou um terrível preço por essa traição. Y todo el mundo con Hitler y la Segunda Guerra Mundial. E todo mundo conhece, com Hitler e com a Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a volver al tema. Mas vamos voltar ao tempo. Esa derrota Essa derrota hace que la revolución está aislada en condiciones de terrible atraso. Terrible. Essa derrota faz, além do mais, um perigo para a humanidade. Los bolcheviques salvaron esta atrocidad. Os bolcheviques salvaram o mundo dessa atrocidade. Pero Lenin y Trotsky eran marxistas, no eran utópicos. Mas o Lenin e o Trotsky eram marxistas, não eram utópicos. Sabían perfectamente que no había condiciones en Rusia para construir el socialismo. Eles sabiam perfeitamente que não havia condições na Rússia para construir o socialismo. Pero ellos tenían otra perspectiva. Mas é que eles tinham outra perspectiva. La perspectiva de una revolución mundial, una revolución en Europa. Eles tinham a perspectiva de uma revolução mundial, uma revolução na Europa. Una Barcos de guerra alemão entram em Hamburgo e em Kiel con la bandera roja com a bandeira vermelha y sin oficiales, e sem oficiais a bordo. muy lamentablemente habían caído al mar. Muito lamentavelmente haviam caído no mar. Esos accidentes suceden a veces a Esses veces. acidentes sucedem às vezes com oficiais. Los que podían nadar muy bien y los que no, mala suerte. Os que podiam nadar muito bem, os que não podiam, má sorte. Y el poder, los obreros alemanes formaron soviets, consejos obreros. E aí os operários alemães formaram os soviets, conselhos Y operários. el poder estaba en manos de la clase obrera alemana en noviembre de 18. E em novembro de 18, o poder estava nas mãos da classe operária alemã. Por cierto, ¿sabes cuánta gente murieron en esa revolución? E sabem quanta gente morreu nessa revolução? 19. 19 pessoas. Por lo que yo veo, O que eu penso, aquí en San Paulo mueren más cada fin de semana en accidentes de tráfico, ¿no? com o que eu vejo aqui em São Paulo, morre mais gente em acidente de tráfico. Entonces, tenían el poder. Trânsito. Tránsito en portugués. De tráfico também, morre mais ainda. Não está traduzindo bem? Tinha que falar com o Tinhão. Essa parte não está bom. El poder estaba en manos de la clase obrera. O poder estava nas mãos da classe operária alemã. ¿Cuál fue el problema? Qual foi o problema? Los dirigentes socialdemócratas, Os dirigentes sociais democratas que no creen para nada en la revolución socialista, que não acreditam de jeito nenhum na Revolução Socialista. y como todos los reformistas están profundamente convencidos que solo la burguesía puede tener el poder, Como todos os reformistas, eles estão profundamente convencidos que só a burguesia pode ter o poder, devolvieron el poder a la burguesía. devolver o poder à burguesia. La clase obrera alemana pagó un terrible precio por esa traición. A classe operária alemã pagou um terrível preço por essa traição. Y todo el mundo con Hitler y la Segunda Guerra Mundial. E todo mundo conhece, com Hitler e com a Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a volver al tema. Então vamos voltar ao tempo. Esa derrota Essa derrota hace que la revolución está aislada en condiciones de terrible atraso. Terrible. Essa derrota faz com que a Revolução Russa fique isolada em condições de terrível Eso situação. es la razón de la degeneración burocrática de la revolución. Essa é a razão essencial da degeneração burocrática da Revolução. El descenso de la burocracia, esa casta burocrática. O ascenso da burocracia, da casta burocrática, De millones de oficiales y funcionarios, de milhões de oficiais e funcionários, muchos venían antes del zarismo. e muitos que vinham já do czarismo. En su último discurso al Soviet de Moscú, No seu último discurso no Soviet, Moscou, Lenin advirtió sobre eso. Lenin advertiu os operários. Dice lo siguiente: camaradas, tú puedes rascar donde quieras, la superficie del Estado soviético, Camaradas, vocês podem... debajo de la cama, esses são os burocratas que se esconderam embaixo da cama, cuando el avance de la clase obrera. quando estava avançando a classe operária. Ahora, cuando la clase obrera está agotada, Agora, quando a classe operária está esgotada, cansada, cansada, desanimada, desanimada, se sienten fuertes. aí os burocratas se sentem fortes. Los bolcheviques nos necesitan. Os bolcheviques precisam de nós. Y empieza a formarse una casta burocrática. E
começa a se formar uma casta burocrática que busca un representativo político que busca uma representação política en el partido bolchevique. e no Partido Bolchevique. Y lo encuentran no con la gente más fuerte, más representativa, E encontra essa representação não com as pessoas mais fortes, mais representativas, sino en el punto más débil, que es precisamente Stalin. senão no ponto, ao contrário, no ponto mais débil, que é exatamente Stalin. Y Stalin se hace el representante de esa casta burocrática. E o Stalin se faz o representante dessa casta burocrática. Leon Trotsky intentó luchar contra ese proceso de contrarrevolución política. O Trotsky tentou lutar contra esse processo de contra-revolução política, Después de la muerte de Lenin. depois da morte de Lenin, Pero fue imparable, mas foi imparável, debido a condiciones objetivas. devido às condições objetivas. Bueno, la muerte de Lenin jugó un papel para acelerar el proceso. Bom, a morte de Lenin joga um papel para acelerar o Pero es processo, interesante notar, mas é interessante perceber, en el año 26, no ano 26, la viuda de Lenin, Krupskaya, a viúva de Lenin, Krupskaya, dijo lo siguiente. disse o seguinte: Si Vladimir Ilyich estuviese vivo ahora, se Vladimir Ilyich estivesse vivo agora, o Lenin, estaría en uno de los cárceles de Stalin. estaria num dos cárceres de Stalin. Eso dijo Krupskaya. Era imparable. Isso disse a Krupskaya, ex-mulher do viúva do Lenin. Y os voy a decir una cosa que quizás os va a sorprender. Eu vou dizer uma coisa que vai surpreender vocês. Trotsky formó la oposición de izquierdas para luchar contra la burocracia. O Trotsky formou a oposição de esquerda para lutar contra essa Pero burocracia. él sabía que no podía ganar, lo sabía. Mas ele sabia que não podia ganhar. Si no se cambiase, si no hay una revolución en el exterior. Se não houvesse uma revolução no exterior. Entonces, ¿por qué luchó? Então, por que ele lutou? Si era inútil. Se era inútil, Luchó solamente por una razón. ele lutou só por uma razão. Para defender las auténticas ideas y tradiciones Ele lutou por uma razão, para defender as autênticas ideias e as tradições de la democracia obrera, da democracia operária, del internacionalismo proletario, do internacionalismo proletário, las tradiciones de Lenin y la Revolución de Octubre, das tradições de Lenin e da Revolução de Outubro, para entregar a ustedes, a nosotros, para entregar para vocês, para para nós, las nuevas generaciones, para as novas gerações, una bandera limpia, uma bandeira limpa, mantener el programa, mantener las ideas. manter o programa, manter as ideias. Y eso es lo que hizo, Isso foi o que ele fez. y eso le condenó a muerte. Isso o condenou à morte. Yo dije antes que el carácter de Stalin, la personalidad de Stalin, Eu disse antes que o caráter de Stalin, a personalidade de Stalin estas tendencias sádicas que existían, e suas tendências sádicas existiam, empiezan a florecer cuando él adquiere todo el poder en sus manos. começa a florescer quando ele toma todo o poder em suas mãos. Podemos afirmar que fue la persona de Stalin que decidió la degeneración de la URSS. Podemos dizer que foi a pessoa, a personalidade de Stalin que decidiu a degeneração No, da... para nada, no, para nada. Eso depende de factores objetivos. De jeito nenhum. Isso depende de fatores objetivos. Pero Mas el carácter particularmente sangriento, sanguinario, brutal, cruel, o caráter particularmente sangrento, sanguinário, brutal, cruel, sádico, sádico, eso sí reflejó el carácter de Stalin. Ahí sí, tuvo diferente. isso sim refletia o caráter de verdadeiro de Stalin. Isso, Él tomó su venganza contra sus ex camaradas ele tomou sua vingança contra seus porque ex-camaradas, se sentía inferior porque se sentia inferior y era inferior e era inferior y los mató a todos. e matou todos eles. No solamente mató a los viejos bolcheviques, Não só matou os velhos bolcheviques, tomó su venganza contra sus familias, tomou vingança, ele se vingou nas famílias dos velhos contra bolcheviques, sus hijos. contra os seus filhos. Trotsky, los dos hijos de Trotsky fueron asesinados. Dois filhos de Trotsky foram assassinados. Toda la familia de Trotsky fue exterminada, Toda a família de Trotsky foi exterminada, mandado a campos de concentración. mandada a campos de concentração. Y igual con los trotskistas rusos, los leninistas bolcheviques. Igual. E fez a mesma coisa com todos os bolcheviques leninistas. Centenares de miles fueron mandados a campos de concentración en el Ártico.
centenas de milhares foram mandados a campos de concentração no Ártico. Eu creio que a um brasileiro é difícil de compreender o frio que há dentro. Eu acho que brasileiro é difícil compreender o frio que faz nesse lugar. Sabes o que é 30? Eu compreendo. Sabes o que é 30 abaixo de zero? Sabe o que é 30 menos abaixo de zero? Sem comida, muertos de hambre, Sem comida, morto de fome, trabajos forzados. trabalho forçado. E nesses campos infernales, E nesses campos Diabólicos. infernais diabólicos, os trotskistas mantiveram sua solidariedade, os trotskistas se mantiveram solidários, mantiveram sua organização, mantiveram a sua organização, mantiveram suas ideias internacionais, mantiveram suas ideias internacionais. tenían organizado grupos de discussão da Revolução Mundial nesses campos. Eles organizaram grupos de discussão da Revolução Mundial nesses campos de... Incluso hicieron huelgas y huelgas de hambre Inclusive fizeram greves e greves de fome para defenderse contra las imposiciones. para defender contra as imposições. Y ganaron. E ganharam. Y Stalin se enteró. O Stalin soube disso. Y en 1937 Em 1937, dio la orden deu a ordem, en el campo de Vorkuta, que está en el norte de Ucrania, deu a ordem que no campo de Vorkuta, que está no norte da Rússia, un día dia, mandaron a todos los presos trotskistas mandaram todos os trotskistas presos en grupos de 10, em grupos de 10, hombres, homens, mujeres mulheres y niños mayores de 12 e años os filhos maiores de 12 anos. a ese desierto genélico, Mandavam eles a esse deserto de gelo, en grupos de 10, em grupos de 10, y les fusilaron. e os fuzilavam. Y según marchaban a su muerte, E segundo eles caminhavam para sua morte, estos héroes y heroínas estes heróis cantaban la internacional cantavam a Internacional y gritaban: viva camarada Trotsky, viva camarada Lenin, viva la revolución. e gritavam: viva o camarada Trotsky, viva o camarada Lenin, viva a revolução. Un hombre contra el mundo Homem contra o mundo, en México. no México. Y finalmente Stalin acaba con él, Finalmente Stalin acaba com ele. claro, lógicamente. Y este libro, por lo tanto, E esse livro, portanto, insisto, no tenía que haber salido. eu insisto, não deveria ter El existido. material que hemos añadido O material que nós agregamos ao livro estaba en un archivo perdido en la Universidad de Harvard, estava num arquivo perdido na Universidade de Harvard, cubierto de polvo, coberto de pó, hasta que 70 y tantos años más tarde, até que 70 e tantos anos mais tarde, un camarada del orden que yo pertenezco, que es la Corriente Marxista Internacional, um camarada da organização a que eu pertenço, que é a Corrente Marxista Internacional, fue a Harvard y descubrió este material. foi a Harvard e descobriu esse Y material. lo trajo a Londres, E trouxe a Londres, lo miramos, olhamos o material, estábamos atónitos del valor de ese material. estávamos espantados com o valor desse material Nos costó 10 años e nos custou 10 anos para prepararlo, porque estaba en un estado lamentable. para preparar esse material, porque estava num estado Pero lamentável. finalmente tengo el gran orgullo y el gran honor Mas finalmente eu tenho um grande orgulho, a grande honra de tener en mis manos este libro de ter nas minhas mãos esse livro, que, como el fénix, que como um fênix se ha alzado de las cenizas. se ha renascido das cinzas. Y en mi opinión, lo vais a leer, espero. E na minha opinião, vocês vão ler, eu espero, Este es un gran libro. esse é um grande livro. Merece estar puesto juntos con libros tan grandes como La Revolución Traicionada, Ele merece estar colocado junto de grandes livros como A Revolução Traída, o la Historia de la Revolución Rusa, A História da Revolução Russa, o Mi Vida. ou Minha Vida, Un libro maravilloso que tiene muchas lecciones. um livro maravilhoso, que tem muitas Y lições. por cierto, para nosotros, E, por certo, para nós, repito, insisto, eu repito, insisto, esto no es historia pasada. isso não é história passada. Eso no es un asunto de museo. Isso não é um assunto de museu. Las ideas del marxismo As
ideias do marxismo, también el Manifiesto Comunista, que es el libro más moderno que puedes leer. também no Manifesto Comunista, que é o livro mais moderno que vocês podem Las ler. ideas del marxismo hoy son más correctas, más relevantes y más necesarias que nunca. As ideias do marxismo são mais relevantes, mais corretas do que nunca. Y este libro forma parte de un enorme tesoro, E esse livro forma parte do enorme tesouro que es la teoría que é a teoria marxista. marxista. En agosto del 40, Em agosto de 1940, cuando Stalin se enteró de la muerte de Trotsky, quando Stalin soube da morte de Trotsky, seguramente estaba muy contento seguramente estava muito feliz y muy aliviado e muito aliviado y pensaba que estaba resuelto todo. e pensava que estava tudo resolvido. Tú sabes, amigos míos, es muy fácil matar a un hombre o una mujer. Sabe, meus amigos, é muito fácil matar um homem ou uma mulher. Nada más fácil. Nada mais fácil. Los seres humanos somos seres muy frágiles, muy débiles. Nós, seres humanos, somos muito frágeis, muito débeis. Un cuchillo, Uma faca, una bala, uma bala, un pillote, ou um picador de gelo. eso es fácil de matar É fácil de matar a una persona, nada más fácil. uma pessoa. Nada mais fácil. Pero no se puede matar una idea. Mas não se pode matar uma ideia. No se puede matar una idea cuyo tiempo ha venido. Não se pode matar uma ideia cujo tempo chegou. Y el tiempo ha llegado por las ideas del marxismo. E o momento ha chegado para as ideias do marxismo. Stalin no triunfó, Stalin não triunfou. no, para nada. De jeito nenhum. 70 y tantos años más tarde, 70 e tantos anos mais tarde, aquí estamos, aqui estamos. aquí estamos. Aqui estamos. Para seguir luchando Aqui estamos para seguir lutando y para defender las ideas e para defender as ideias revolucionarias, revolucionárias, internacionalistas, internacionalistas, las ideas de Marx, Engels, Lenin y as Trotsky, ideias de Marx, Engels, Lenin e Trotsky, las únicas ideas as únicas ideias que dan una posibilidad, que dão uma possibilidade, que dan un horizonte a la nueva generación, que dão horizonte à nova geração, que nos dan inspiración que nos dá inspiração, y que son la arma necesaria, que são as armas necessárias, la arma que necesitamos a arma que necessitamos para terminar con este sistema tan injusto, para terminar com esse sistema tão injusto, tan cruel, tão cruel, tan bárbaro, tão bárbaro, como es el capitalismo, que é o capitalismo, cuya existencia ahora se convierte en una amenaza, cuja existência agora se converte numa ameaça, no solamente para el futuro de la civilización, não só para o futuro da civilização, sino probablemente para el futuro de la raza humana. como também, provavelmente, para o futuro da raça humana, Queridos camaradas y da amigos, espécie humana. queridos camaradas y amigos brasileños, Queridos camaradas e amigos brasileiros, el futuro de Brasil está en nuestras manos. o futuro do Brasil está na mão de vocês. El futuro de la humanidad está en nuestras manos. O futuro da humanidade está em nossas mãos. Y cuando yo veo esta magnífica reunión aquí, E quando eu vejo essa magnífica reunião aqui, no veo brasileños, não vejo brasileiros, no veo não argentinos, vejo argentinos, no veo ingleses o galeses siquiera. não vejo ingleses ou galeses. Veo soldados en el ejército revolucionario del proletariado. Eu vejo soldados no exército revolucionário do proletariado. Queridos camaradas brasileños, Queridos camaradas brasileiros, juntos vamos a ganar. juntos vamos ganhar. Pelos teus, de pés,
Pessoal, e agora eu vou passar para a Bria, mas é só uma lembrança. Todo mundo comprar o livro, tem maquininha, faz prestação, não tem problema. Bom, pessoal, a gente quer, sem dúvida alguma, agradecer o Alan, que ele nos traz hoje, o debate que ele nos traz hoje, e esse ânimo para que a gente dê continuidade à perspectiva histórica, revolucionária, proletária e internacionalista, né? Então a gente terminou com o debate cantando aqui internacional e sem dúvida nenhuma a gente sai daqui hoje continuando com a nossa convicção de uma perspectiva histórica, revolucionária, que só a classe operária, trabalhadora, autônoma e independente vai buscar seus caminhos por a luta por uma sociedade emancipada, comum a todos, uma sociedade comunista, internacionalista. Esses são os nossos ensinamentos, não de lá, mas de 2017, para se pensar, para se agir em relação ao futuro da humanidade e da emancipação humana. A gente quer agradecer e estamos dizendo... bom. Então, as pessoas que querem autógrafo, a gente vai encerrar a atividade, mas o Alan fica aqui, porque vocês podem vir, ele vai estar dando autógrafo. E lembrando a vocês todos que nós temos a continuidade da... Quero óculos, falar. Peraí. A continuidade para o dia de amanhã, que é o seguinte: amanhã, 5 de outubro, às 8h30, os intelectuais e a Revolução Russa. Vai ser no auditório 117A, com Antônio Rago Filho, com Hudson Mandotti, com Pedro Fazoni, que está aqui com a gente agora à noite também, com a Maria Angélica Borges, Yuri Martins Fontes e o Rodolfo Machado vai fazer a mediação dessa mesa. Às 19h30, nós temos o Oriente e a Revolução, no auditório 117A, com a Soraya Nisler, Reginaldo Nassi, Marcelo Busato e Vera Lúcia Silva com a mediação. A cada dia a gente vai estar anunciando, nós ainda temos sexta, sábado, segunda, terça e quarta, e a cada dia a gente vai lembrando todo mundo para esses 100 anos da Revolução Russa. É isso, ok? Então vamos em frente, viva 100 anos da Revolução Russa! Para todas e todos.